Deus é bom, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Samuel, 2 Samuel. Procura na sua Bíblia, 2 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 11. Versículo nós vamos ler de 1 a 6. Segunda Samuel 11, de 1 a 6. Acharam? Amém. Misericórdia. 4, 1, 2. 2 Samuel 11, versículo 1, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o seu exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Só até aí. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu tens, Senhor, uma mensagem, Senhor, para cada coração que aqui está, Senhor. Tu tens, Senhor, a palavra que vai, Senhor, causar uma transformação mais uma vez em nossas vidas, Pai. Que haja, Senhor, o Teu Espírito Santo em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, a agir e a transformar, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a abrir o coração, a entender a Tua palavra. Nos ajuda a entregar, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos entregar a Ti. Que essa palavra venha transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Davi, ele era um vencedor. Davi era um vencedor. Deus estava com ele, abençoando ele. No capítulo 10, vocês não precisam abrir, diz que Davi, mandou 3 mensageiros prestar, condolências ao filho do rei amonita que havia falecido. Então ele mandou 3 mensageiros, porque o pai do atual rei amonita tinha falecido. E esse rei, o pai, tinha protegido Davi na época que Saul estava perseguindo ele. Mas esse rei, esse novo rei, ele foi aconselhado a achar, ou ele foi incitado a achar que aqueles homens, eles estavam ali com uma finalidade. Davi tinha mandado eles porque eles eram, na verdade, espiões. Então, esse rei,
ele acreditou nisso, e diz aqui o texto, depois você lê, ele foi e fez algo que para os judeus era algo que era degradante, né? Ele cortou metade das roupas, então eles não tinham toda a roupa para voltar para casa. Ele cortou metade da barba, metade do cabelo. Então isso para eles era algo humilhante. E mandou eles de volta para Davi. E eles souberam, né, que Davi ficou furioso com isso. E aí eles vão, né, e no versículo 6 do capítulo 10, você vai ver, eles reúnem uma tropa grande. Os amonitas começam a reunir, né, inclusive de outros povos, para batalhar com Davi. E aí eles reúnem 20.000 arameus, né, mais 1.000 de um rei chamado Maaca, mais 12.000 de Tob, 33.000, isso era muita coisa naquela época. Isso só externos, né? Ele pediu ajuda de 33.000. E aí depois vieram ainda, diz o texto, mais arameus ainda. Então acrescentou-se mais gente. Nos versículos do capítulo 10, versículos 17 e 18, diz que Davi, sabendo dos outros arameus que vieram, reuniu toda a tropa dele, de Israel, e foi à batalha e venceu. Então, Davi ele ganhava mesmo quando o número, né, do exército inimigo era muito superior. Deus abençoava ele demais. E aí eu queria ler agora, no versículo 10, capítulo 10, versículo 19. Abra comigo. 2 Samuel 10, 19, diz assim, ó: quando todos os reis, vassalos de Hadadezer, viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Quando eles perceberam que Davi era poderoso, eles fizeram a paz. Então Davi era um rei vencedor, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava perante Israel. Ele estava adiante, ele ia e combatia. Você vai ver várias histórias aqui, em vários livros diferentes, mostrando isso. Deus abençoava demais aquele povo. Aí, Davi, perdeu a guerra, porque ele desagradou a Deus. Abram em 2 Samuel 11, 27. Olha o que diz aí. Último versículo do capítulo 11. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem Betseba, né, para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Ele era um vencedor, ele estava fazendo o que Deus queria. Enquanto ele estava fazendo o que Deus queria, Deus estava abençoando ele. Enquanto ele estava obedecendo, né, a palavra de Deus, ele, né, dirá: a tua palavra é luz para os meus pés, né? Enquanto ele estava tendo a palavra de Deus como luz para os seus pés, ele estava vencendo. Mas ao deixar algo da sua carne, né, e aí você pode, todos nós temos, né, coisas, né, que nos trazem coisas ruins ou nos fazem desobedecer a Deus. Nós temos tendências dentro de nós. Quando ele deixou isso acontecer com ele, ele perdeu a principal guerra, que é estar ao lado de Deus. E aí a gente lembra um versículo, eu não vou pedir para você abrir, que com certeza você sabe, né, esse versículo. Jesus disse assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Está lá em Lucas 9, 25. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Davi tinha ganho, entre aspas, o mundo inteiro. Toda a redondeza conhecia ele. Aqueles reis reconheceram que Deus estava com ele, abaixaram a cabeça, mas ele desagradou a Deus. Quantas vezes não acontece a mesma coisa conosco, né? E aí, o título da pregação, né, que eu dei para essa mensagem, né, foi: por quais razões, uma vitória se transforma numa derrota pessoal para o cristão. Como nós transformamos uma vitória, uma vida vitoriosa, uma vida que Deus abençoou. Você é abençoado, você reconhece: Deus já fez muito por mim. Como
nós transformamos uma vida que está vitoriosa. Deus está operando numa derrota pessoal. O que acontece? Como isso acontece? E aí o primeiro motivo, e eu estou trazendo motivos aqui, você pode pensar em outros, né? Não pense que isso está fechado, mas o que eu trouxe para você é o seguinte: a primeira coisa é a falta de reconhecimento de que Deus é que nos dá a vitória. A primeira coisa que acontece é isso. Nós não reconhecemos que é Deus que faz por nós. Nós começamos, quando nós temos vitórias, nós começamos a ficar com o peito de pombo, né? Começamos a achar que nós somos muita coisa. As vitórias, mais do que as derrotas, nos deixam por vezes fora da realidade. A derrota muitas vezes nos traz a consciência. A vitória muitas vezes nos tira da realidade. Quando nós estamos vencendo, nós não pensamos em honrar a Deus. Nós não pensamos que Ele é que nos dá a vitória. Nós nos sentimos poderosos, nós nos sentimos fortes, e isso vem contra nós. Então a vitória acaba tirando de nós uma consciência do que Deus já fez por nós. Quantos exércitos, né? Quantos times, estamos na Copa do Mundo, né? As surpresas que estão tendo, né? Durante essa Copa, grandes equipes perdendo para outras pequenas, né? Teoricamente pequenas. Quantos times de diversos esportes, quantos exércitos, né? Não perderam justamente porque não se preocuparam, porque foram vitoriosos, porque são vitoriosos. O time de vôlei do Brasil está perdendo direto agora. Um time muito vitorioso, um técnico muito vitorioso. Mas são coisas que tiram, eu não estou dizendo que esse foi o caso deles, mas eu estou usando só como exemplo, né? Mas muitas vezes a vitória nos tira da realidade. E quando nos tira da realidade, principalmente do cristão, tira a realidade que Deus é que vence por nós, nós podemos ter uma grande derrota na nossa vida. Sabe, nós não nos preocupamos com o próximo adversário, nós não nos preocupamos porque ficamos convencidos que somos fortes. E ficamos confiantes demais que nós vamos vencer outra vez e acabamos sendo derrotados. Não acontece muitas vezes conosco? Não foi isso que Jesus alertou? Quem está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos entender e viver essa realidade. Nem sempre as vitórias, né, nos trazem consciência. Isso é uma coisa típica do ser humano, isso é uma reação normal, mas que nós temos que combater. Principalmente nós cristãos, porque as nossas vitórias são sempre dadas por Deus. É assim que eu creio, eu espero que você creia assim também. Porque a palavra de Deus diz que é Deus que nos capacita. A palavra é clara, é Deus que nos capacita. Certa vez eu preguei uma mensagem, né, mostrando que você não tem que se orgulhar de nada. Nada. Porque tudo é Deus que nos dá. Então, sabe, nós temos que honrar o nosso Deus. E muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes acontece conosco como acontece com Davi. Nós nos achamos muita coisa, né? Então, após uma grande vitória, pode vir uma derrota. E aí, nós vemos uma coisa que Davi fez, e você talvez não tenha percebido, no versículo 1, que nós lemos no capítulo 11, olha o que está escrito aqui. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, o que Davi fez? Ele foi à guerra? Não, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército, etc. Ele provavelmente, né, tinha os bajuladores em volta dele. Davi, vai descansar, pode ir para casa descansar, deixa com a gente. E ele fez isso. Mas sabe que era o que Deus queria? Sabe que isso ele não fez porque ele estava se achando, não, o exército é poderoso, pode ir lá. E realmente o exército ganhou, né? Eles não perderam. Mas pessoalmente, a postura dele não deveria ser essa. Ele não deveria fazer isso. E eu queria que você abrisse comigo Provérbios, capítulo 21. Provérbios
21, versículo 31. Olha o que diz aqui. Provérbios 21, 31. Diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Eu vou repetir. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Nós nos preparamos, nós estudamos, nós fazemos várias coisas, mas mesmo, como eu falei antes, a capacidade de estudar é Deus quem dá, essa oportunidade é Deus quem dá. Então, mesmo a gente se preparando, quem dá a vitória é o Senhor. Amém? Amém. Reconhecer isso é fundamental para ter uma vida de vitória. É fundamental para não ser derrotado. É muito importante. Ele deveria estar no campo, como todos os outros reis, mas ele não o fez, porque ele estava se achando, não precisava da presença dele. Sabe, isso leva ao segundo motivo que eu destaquei aqui, porque acontece derrota entre os cristãos, não honrar a Deus. Então, primeiro é reconhecer que o poder é dele. A segunda coisa é não honrar a Deus, não louvar a Deus. E aí, não fazendo isso, o que a gente vai fazer? Receber o louvor das pessoas. Nós vamos receber o louvor das pessoas. E aí nos torna, muitas vezes as pessoas louvando a nós pelas nossas vitórias, e nós gostamos, e a gente tem que segurar o coração, tem que entregar aquilo a Deus. É isso que eu aprendi, Quando alguém te louvar, você fala assim: louvado seja o Senhor, Ele que fez, etc. Aliás, ontem teve até a pregação já estava pronta, Então deram um exemplo disso, O pregador lá falou o seguinte: que ele estava num elevador e que no elevador não cabia mais ninguém, e de repente entrou uma pessoa, espremeu mais ainda. Então ele montou num prédio lá de São Paulo, esqueci o nome, Joelma, Joelma foi que pegou fogo, um prédio famoso lá. Qual era o nome? Pajé, Galeria Pajé, famoso em São Paulo, Galeria Pajé e tal. Aí ele estava lá, ele até disse que era um lugar de contrabando, que ele não devia estar lá, então, ele mesmo disse isso, Mas aí ele estava nesse elevador, todo mundo espremido lá, e de repente alguém começou a pregar, falar de Jesus que ia voltar, etc e tal, e não sei o quê. E ele falou que do primeiro ao 10º andar, essa pessoa pregou e ninguém podia sair. Todo mundo foi obrigado a ouvir a pessoa. E ele foi enfático, Jesus vai voltar, vai acabar, vocês vão estar perdidos, vão para o fogo do inferno. Ele até falou, a pessoa era até assim, muito radical, Mas todo mundo foi obrigado. Aí ele falou, ele desceu no 11º, se eu não me engano. Aí ele fez questão de encontrar a pessoa, Ele desceu as escadas e foi ao encontro dessa pessoa, falar com ele, não sei o quê. Aí ele chegou: e aí, meu irmão, poxa, gostei muito da sua palavra, não sei o quê. Aí que ele olhou assim, falou assim: você é crente? Aí ele falou: sou. Sabe de nada, parecido com isso. Todo louvor seja dado a Deus, e foi embora. Ou seja, não era para ele ter falado nada com a pessoa. Então, claramente, todo louvor seja dado a Deus, e deu as costas para ele e foi embora. Sabe, a gente viajou assim. Não precisa ser mal educado, mas é assim que nós devemos agir. E muitas vezes a gente traz a honra para a gente, A gente aceita a honra dos homens e não dá a Deus. E isso é um motivo de queda, isso é um motivo de derrota. Nós temos essa tendência, como nós gostamos do elogio, Como nós gostamos do elogio. Então, sabe, acontece isso, e isso também nos torna excessivamente confiantes. Isso nos faz cair, nós acabamos ficando confiantes em nós mesmos. Isso não é bom. Toda honra seja dada ao nosso Deus. Nós podemos sim nos preparar, quem dá a vitória é Deus. Ele deve ser louvado. Davi,
ele devia ser cercado de bajuladores e de fãs. Imagina, até hoje ele tem fã, né? Se você for entre os judeus, havia o máximo, é o rei máximo, né? Ainda mais que todo mundo sabia que a partir dele viria o Messias. Então, sabe, ele era bajulado. Isso tira qualquer um do foco. Raros são os casos de humildade após um sucesso que a pessoa consegue dar, como a palavra de Deus diz, toda a glória a Deus. É raro, é difícil. O ser humano, ele tem a tendência a fazer o contrário. Então, não dar honra a Deus. Sabe que você consegue fazer isso? Dar toda a honra a Deus. Não dar honra a Deus é um motivo de derrota. Você se achar, né? Isso é um motivo de derrota. Então, você vai ser influenciado, você vai ser instruído, você vai ser tentado a isso. Hoje as pessoas estão sendo influenciadas, tentadas e instruídas a olhar no espelho. Eu já falei isso algumas vezes aqui. De manhã, abrir, oh meu Deus do céu, o cúmulo. Abrir e dizer assim, eu sou o máximo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Você tem que abrir o espelho e dizer assim, eu não sou nada, mas Deus na minha vida é o máximo. Se tivesse uma correção da frase, estaria tudo certo. Mas a autoajuda, né? Essa é uma moda hoje, você se achar. Você é motivado a isso. Por quê? Por que acontece isso? Porque você motivado dessa forma, você produz aquilo que a empresa quer, que seu chefe quer, e por aí vai. Então, só que é uma deturpação, e você acaba caindo, porque você acaba acreditando nisso. Nós somos capacitados pelo nosso Deus. Ele deve ter o louvor na nossa vida. Se você fizer a coisa da maneira certa, quando vierem te elogiar, te engrandecer, dizer assim, não, Deus é grande em mim, já basta para você. Não estou dizendo que basta, se for de coração, se você falar isso de coração, já basta para que você não seja mal influenciado. Então, esse é o segundo motivo, né? Então, o primeiro é reconhecer a Deus, o segundo é louvar a Deus por tudo que nós temos. Terceiro motivo das derrotas de um cristão é que, após uma vitória, é que a vitória acentua as nossas fraquezas. A vitória sempre acentua, não a nossa força, mas a nossa fraqueza. É isso que acontece. A sua fraqueza cresce, né? Então as suas tendências ruins são acentuadas. Aquilo que você faz, que até você sabe que está errado, você sabe que está errado, mas as suas vitórias na vida faz com que as suas fraquezas se tornem fortes, né? E aí nós ficamos mais vulneráveis. Ficamos vulneráveis por causa disso, ficamos reféns das nossas falhas de procedimento cristão. Sempre que você estiver com a pessoa começou, qual é aquela frase que dizem, né? Como é que você reconhece quando a pessoa é boa ou não? Dá a ela o quê? Poder. Quer saber se uma pessoa é boa? Dá poder para ela. Alguns falam de dinheiro, né? Mas hoje as coisas se confundem, né? Dá poder à pessoa e você vai saber essa pessoa, como é que ela é realmente. E é isso que acontece. Então, por que acontece isso? Porque, e essa frase que é tão conhecida, queremos dizer exatamente isso, porque as fraquezas são acentuadas quando nós temos vitórias. Se nós não fazemos da maneira certa, se nós não levamos a Deus a glória, né? Se não reconhecemos que é Ele que nos dá, nós nos tornamos mais vulneráveis. Nós nos tornamos, na verdade, mais fracos. Davi era um mulherengo? Eu pergunto para você, Davi era um mulherengo? Vocês lembram como é que começou a história de Davi? Lembra? Um garoto puro, humilde. Ele não era puro e humilde? Um pirralho. Dentre os irmãos, ele era considerado o pirralhinho. Nem chamaram ele para o profeta saber se era ele que ia ser o próximo rei. Então, sabe, não era nada. Aí aquele pirralhinho humilde, puro de coração.
Não, esse Golias, né? Insultando o povo de Deus, insultando o nosso Deus, eu vou fazer alguma coisa, pureza de coração, foi lá e pum, derrubou um gigante. Continuou puro. Saul continuou perseguindo, começou a perseguir ele, porque o povo reconheceu Davi como um grande guerreiro aí. Ele, presta atenção, nessa época ele não se deixou levar. Estava sob pressão. Saul perseguindo ele. Por 2 vezes ele podia ter matado Saul, né? A história nos mostra isso aqui na Bíblia. E ele continuou. Mas o que acontece? Bajulação, riqueza, poder, bajulação. O homem acaba cedendo. Então nós temos que sempre estar voltando à realidade. Ele não era um mulherengo, ele era uma criança. Deus dava vitória para ele o tempo todo. Ele ia contra exércitos grandiosos, Deus dava vitória, ele reconhecia. Ele tem salmos maravilhosos, né? Maravilhosos, falando do poder de Deus, como ele confiava em Deus. E aí, ele está num ambiente já, outro ambiente, e começa a olhar para uma mulher. Começa a cobiçar aquela mulher e começa a preparar uma situação. Não era esse o normal dele, isso não era o comportamento dele antes. Mas as vitórias, né, transformaram, trouxeram a fraqueza, né? Todo homem tem uma fraqueza. Então, assim como as mulheres também têm, mas essa fraqueza dele foi acentuada pelas vitórias. Ele começou a preparar uma situação para trazer Betseba, né, e dormir com ela. Foi isso que aconteceu. Sabe, será que aquele adolescente, pastor de ovelhas, simples, né, de coração, ele era assim? Não, mas houve uma mudança, houve uma transformação no caráter dele, houve uma transformação por causa das suas vitórias, por causa da sua fama, exaltação, né? Aí cantavam, né? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Puxa, Saul era um rei bom, forte, grande pra caramba. E aí começaram a exaltar ele. E aí formou um novo Davi. Não era mais o Davi anterior, era um outro Davi, né? E ontem eu aprendi uma coisa muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não lembro qual foi dos palestrantes, né? Que quando Deus pergunta, né, Adão, aonde você está? Né? E ele falou assim, Deus não estava falando de localização, situação geográfica. Ele estava falando, deixa eu morder minha língua. Ele estava falando, onde estava o Adão anterior. Onde estava o Adão anterior? Onde estava o Davi anterior? Vocês entenderam? Onde estava o Davi mais simples, puro? Onde estava, né? Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, senão você vai achar que eu estou acusando. Não sei o Braulio pode falar. Onde é que está o Braulio anterior? O Braulio posso falar, então. Obrigado. Felipe, onde está o Felipe anterior? Pronto. Felipe também posso, depois eu conserto ele durante a semana. Mas, sabe, onde está o seu antes? Deus começa a dar vitórias para a gente na nossa vida e a gente se perde. A gente se perde por causa das vitórias. Cadê o nosso anterior? Aquela música do Carlinhos Félix, né? Eu só lembro que é do Carlinhos Félix. Eu quero ser, não. Alguém sabe o que eu estou falando? Eu quero voltar ao primeiro amor, se eu não percebi. Ao início de tudo. Sabe qual é a música que eu estou cantando? Pois é. Nós temos que fazer isso o tempo todo. É isso. As vitórias nos tiram do foco. Nos tiram e nos trazem fraquezas. Formam fraquezas e realçam fraquezas. Então, onde está a sua outra face? Onde está aquela pessoa que se converteu, que ficou maravilhado? Cadê essa pessoa? O que aconteceu? Muitas vezes aconteceu que você teve vitórias com Deus. Isso é que aconteceu, por incrível que pareça. Sabe?
O que fez aparecer, crescer a nossa fraqueza humana? Por que nós não paramos para pensar nisso? Sabe, Jesus falou: quem está de pé, cuide para que não caia. E Ele nos põe de pé. E Ele nos dá vitória. E eu quero continuar tendo vitória. Vocês entenderam? Mas como Deus vai continuar nos dando vitória se a vitória vai nos levar para o inferno? É uma condição. Deus vai fazer o pior para nós? Não vai. Então nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso espírito. Entenda e mude. Você tem a oportunidade de mudar hoje, não é? Todas as vezes que você tem a oportunidade, sempre que você vai a Deus, você tem essa oportunidade de mudar. O quarto motivo que eu destaquei aqui, tem a ver com o terceiro, é que a vitória nos deixa cegos. Nos deixa cegos. Davi não percebeu o seu comportamento errado. Ele não parou para se analisar, logo ele ficou cego. Isso acontece conosco. Ele não enxergou o plano do inimigo. E o plano do inimigo é matar, roubar e destruir. O que? A nossa vida. Você acha que o inimigo precisa de dinheiro? Não precisa. Ele precisa de ouro? Ele não precisa. Ele quer matar, roubar e destruir a nossa vida. Então existe um plano e a gente tem que enxergar isso. E a gente tem que perceber e não deixar isso crescer na nossa vida. A gente tem que entregar a nossa vida completamente para Deus, porque só isso importa. Nós precisamos disso. E ele, Davi, não percebeu o plano do inimigo para tentar a sua vida. E, como eu digo sempre, ele está sempre, não conhece o que nós pensamos, tá? Apesar de algumas pessoas, né? Existem algumas dúvidas sobre isso. Eu não tenho dúvida, ele não sabe, que a palavra de Deus diz isso, que é o Espírito Santo é que sonda os corações. Então, Satanás ele não sabe o que nós pensamos, mas ele vê como nós procedemos em cada situação. Ele nos conhece externamente, ele sabe como nós reagimos. Então ele nos conhece. E conhecendo, ele faz planos. Ele nos deixa cegos. Ele quer roubar a nossa convivência com Deus. E nós precisamos entender e enxergar esta força do inimigo para nos enganar, para mentir, que ele é o pai da mentira. Ele nos engana, mente, tenta. O caminho é destruição. E nós precisamos estar atentos. Deus quer nos dar vitórias, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Por último, Davi deixou de prestar atenção à guerra que ele deveria travar, ou a guerra com que ele deveria se preocupar, porque isso é uma tática também do inimigo das nossas vidas. Ele desvia o nosso olhar, ele desvia os nossos esforços, isso a todo momento, com qualquer coisa. Então ele desvia os nossos esforços. Então ele deveria estar dando atenção numa determinada guerra. E olha o que eu vou dizer para você, olha que absurdo, ele transformou o inimigo dele um homem leal a ele. Urias é citado, né? Não vou abrir não, mas em 2 Samuel, se você quiser anotar para depois você ver, 2 Samuel 23, 39, ele é o último de 37 homens citados nominalmente, que eram os valentes de Davi. Alguns dão esse título. Os valentes de Davi. Urias o Hitita, ele é citado lá. Gente, Davi travou uma guerra pessoal com esse homem. Ele saiu do foco, ele fez a besteira e saiu do foco. A guerra dele não era com Urias, era com ele mesmo. Ele tinha que, reconhecer o erro. Não sei como Deus faria. Ele talvez tivesse que consultar um profeta da parte de Deus, como houve depois, né? Não sei se você sabe, mas depois vem um profeta e diz para ele que Deus iria matar o filho, fruto desse encontro dele com Betseba. O primeiro filho de Davi foi levado por Deus. O segundo foi Salomão, com Betseba, tá? O segundo filho de Davi com Betseba foi Salomão.
Então, e de Salomão saiu Jesus Cristo, né? Ele é ascendente de Jesus. Mas, sabe, ele tinha como fazer. Ele fez isso várias vezes. Só que naquela hora ele ficou cego. Ele não prestou atenção em qual era o objetivo da vida dele. Como nós muitas vezes ficamos cegos. Nós queremos mais alguma coisa e aí a gente fica cego. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida, a sua alma? Nada. E a gente ataca o inimigo errado. Ah não, eu estou precisando hoje disso. É sempre algo material, ou algo que vai melhorar você materialmente, né? Normalmente, pode ser algo também que vai te dar algum prazer emocional, mas normalmente é algo material. E é isso, desvia o fogo na nossa vida. E você não busca Deus como buscava. E aí você vai esfriando, vai se afastando, vai sendo derrotado. Não é de uma hora para outra. Normalmente não é, a não ser que haja um escândalo e você fica envergonhado de alguma coisa e você se afasta. Se não for isso, normalmente é aos poucos. E a gente não percebe a luta que a gente tem que travar. Davi pegou esse homem valoroso, obediente. Você viu o coração dele? Ele não quis, Davi ofereceu para ele. Eu não li tudo, né? Mas depois Davi tenta de novo botar ele. Por que ele estava fazendo? Porque ele queria que ele dormisse com a mulher. E aí o negócio ficava, né, encoberto. Porque ela já estava esperando um filho. E iria encobrir o problema dele, Davi. Mas aí o que acontece? Ele vai e foca nesse alvo. E aí ele pega esse homem e trava uma verdadeira batalha. E aí ele pega e manda Joabe dar um jeito. Ele deve ter contado para Joabe alguma coisa que a Bíblia não fala, mas ele só pediu para botar ele numa frente de batalha. Joabe, depois se você ler, o que Joabe fez? Entre aspas, olha só, ele fez uma besteira da guerra daquela época. Ele pegou Urias e aproximou de uma muralha onde tinham arqueiros e matou só Urias? Não. Por causa da besteira de Davi, por causa do foco errado de Davi, por causa do que Davi ficou desesperado para fazer, ele matou muita gente. Esse homem Joabe era um guerreiro valoroso também. Ele também é citado nessa lista dos 37. É um general de Davi. Ele botou gente de frente, é como se fosse isso, de frente para o muro, com o peito aberto, tomando flechada. Foi assim que Urias morreu. Será que quando nós fazemos uma besteira na nossa vida, nós temos que consertar dessa forma, fazendo uma outra maior ainda? Ou nós temos que ir a Deus, né? Pedir para Ele consertar as coisas? E a vitória muitas vezes nos leva a fazer bobagens. Nós temos que manter o foco sempre, saber quem é o nosso inimigo. Quem é o inimigo nas nossas vidas? Nós temos que fazer. Sabe, por vezes nós ganhamos na vida, fazemos sucesso, ganhamos no campo de batalha, como Davi, mas perdemos com a vida espiritual. Nós perdemos a nossa vida com Deus. O problema não é a vitória. O problema é como nós reagimos às nossas vitórias. Deus quer nos dar a vitória, mas nós precisamos reagir da forma certa. Ela não pode gerar sentimentos, né, que vão nos levar à derrota, sentimentos errados em nós. E aí, se você tiver sempre isso na cabeça, nós vencemos com o Senhor. Isso vai abaixar a sua bola. Nós vencemos com o Senhor. Eu gosto muito do livro, do curso que eu estou fazendo em inglês. Eu não estou aprendendo inglês não, mas eu estou fazendo um curso. É para você não achar que pode falar inglês comigo e eu responder. Eu estou fazendo um curso de inglês. Eu estou me preparando. Bom, depois eu conto isso mais adiante. Mas estou me preparando para um curso, né? Porque o que aparecesse, né? Eu queria estar preparado, né? Um curso de inglês. Mas lá tem alguns versículos bíblicos.
A pessoa bota o versículo em português e a tradução em inglês, ou vice-versa, não lembro mais. Mas, sabe, a pessoa está, eu creio, né? Não sei, eu sei de um dos sócios, né? Aliás, eu sei dos 2 sócios que são do curso. Então, um deles eu sei que é evangélico, mas ele está dando glórias a Deus, né? Um material didático, ele botar 2 versículos bíblicos no livro, no outro tem um. Sabe, a gente tem que manter o foco, é Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos dá a vitória. Se você fizer isso de coração, dificilmente as vitórias vão transformar-se em derrotas para a gente, derrotas emocionais e espirituais. Amém? Amém. Vamos ler o último versículo, Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Deutero quer dizer o último, tá? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Deuteronômio 24, 20, versículo 4. Todos acharam? Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Eu vou ler de novo. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Amém. Amém. Saiba ser um homem que vai receber a vitória de Deus. Você é vitorioso? Você pode ser no máximo co-participante, né? Deus é que nos dá a vitória. Nós preparamos o cavalo, nós preparamos a nossa vida, mas quem dá a vitória é Deus. Não deixe que o inimigo bote na sua vida bajuladores, homens que vão, né, te ensinar, te instruir da forma errada, dizer que você pode muito, você é o máximo, você não sei o quê, porque essa é a política hoje, né? É assim que se faz, tá? Reconheça em Deus a sua vitória. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.